Olá, então eu vou explicar a questão 25 do ENAD de 2017. Essa é uma questão que vai trabalhar recursividade e essa questão ela vai estar no caderno de questões de ciência da computação, tá? Então vamos para a questão. Vou ler o enunciado aqui e qualquer coisa eu vou complementar, tá? A sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros que começa em 1. Aqui se segue 1, e na qual cada elemento subsequente é a soma dos dois elementos anteriores. A função fib a seguir calcula o enésimo elemento da sequência de Fibonacci. E aí nós temos um código, né, um método chamado de fib, e que o retorno dele é um inteiro. Bom, e aí dentro, né, desse método a gente tem um if. Então, if n menor do que 2, ele vai retornar 1. Caso isso não seja verdade, vai retornar o Fibonacci, né, o fib, ele vai chamar a própria função n-2 mais fib n-1. Considerando a implementação acima, avalie as afirmações a seguir. 1. A complexidade de tempo da função fib é exponencial no valor de n. 2. A complexidade de espaço da função fib é exponencial no valor de n. E 3. É possível implementar uma versão iterativa da função fib com complexidade de tempo linear no valor de n e complexidade de espaço constante. A gente percebe que essa aqui é uma questão que apresenta uma função recursiva de Fibonacci. E o objetivo dessa questão é analisar o tempo e o espaço de execução do algoritmo. Seguimos. Antes da gente começar a resolver essa questão, a gente precisa entender alguns conceitos que estão sendo trabalhados nessa questão, tá? O primeiro conceito é o conceito de recursividade, que é quando um método, uma função, ela chama ela mesma para tentar resolver o problema aos pouquinhos. Então, a cada chamada, ela não vai resolver o problema de uma vez, ela vai resolver uma parte. Então, ela vai resolvendo até chegar na menor parte, que é o que a gente chama de caso base, que aí ele vai encerrar as demais chamadas, tá? Já a complexidade, ela é uma forma da gente conseguir medir o quanto um algoritmo é custoso, tá? Ela vai indicar tanto o tempo quanto a memória que aquele algoritmo precisa conforme a entrada vai crescendo, tá? Tempo de execução é literalmente, basicamente, quantas vezes o código roda para resolver esse problema, tá? Então, quanto mais operações ele vai fazendo ao longo do tempo, mais lento ele fica quando o problema vai crescendo. Então, a gente tem essa preocupação de algoritmos que crescem muito rápido. Por quê? Quanto mais operações ele faz, mais lento ele vai ficando. Nesses algoritmos, que são algoritmos recursivos, a recursão ela é uma solução, ela facilita muito, porém, ela pode aumentar muito o tempo de execução se houver muitas chamadas, né? Chamadas repetidas. E aí a resolução da questão. Aí a gente tem aqui, ó, o código da questão. Percebam que quando a gente lê o código, a gente percebe que a cada vez que o método se chama, né, chamada de fib, ele vai gerar duas novas chamadas. Então, quando a gente chama esse método, a gente vai chamar duas novas chamadas. Essas duas novas chamadas que a gente tem aqui, ó, na escrita do método, né, que são dois fibs aqui, faz com que o número de de execuções cresce muito, muito rápido. Ela vai crescer muito rapidamente. Bom, como essas chamadas, elas são repetidas, o tempo de execução, ele vai crescer de uma forma exponencial. A gente fala que a complexidade de tempo é O2
elevado a n, né? Esse O é a notação Big O que a gente usa, tá? Então, é um crescimento exponencial, tá? Porém, a cada chamada desse método, a cada chamada recursiva desse método, a gente vai empilhando, né, a execução. Então, até o retorno final. E aí, a profundidade da recursão cresce conforme o N, porque ele vai empilhando essas chamadas, tá? Então, o tempo cresce de forma exponencial, porém, ele vai crescer em memória de forma linear, tá? De acordo com o valor de N. Bom, aí a pergunta, né, que tem na questão, existe alguma forma mais eficiente de resolver esse problema, de calcular o Fibonacci de uma forma menos custosa? E sim, tá? Existe uma forma que gera menos custo, que é fazendo com uma versão iterativa ou uma programação dinâmica. E aí o tempo vai ser linear, assim como o espaço também vai ser constante, tá? É uma forma mais eficiente e menos custosa de realizar esse cálculo. Bom, e aí a gente vai para as respostas. Aí, número 1. A complexidade de tempo da função φ é exponencial no valor de n. Essa alternativa ela é verdadeira, como a gente viu, tá? As chamadas repetidas do método faz com que o tempo cresça exponencialmente, porque a cada vez que a gente chama o método uma vez, ele vai chamar o método duas novas vezes, né? 2 vezes de novo, tá? Então, essa é uma questão verdadeira. O tempo de execução cresce de forma exponencial. 2. A complexidade de espaço da função φ é exponencial no valor de n. Como a gente viu, essa é uma questão falsa. Por quê? Mesmo que a gente tenha muitas chamadas, apenas a pilha de recursão ocupa memória. Então, a gente vai resultar num espaço que é um espaço linear e não exponencial. E 3. É possível implementar uma versão iterativa da função φ com complexidade de tempo linear no valor de n e complexidade de espaço constante. Sim, a gente acabou de ver que é possível sim a gente criar um cálculo de Fibonacci em que o tempo é linear, assim como o espaço também se torna constante. Então, a gente vê que a resposta correta é a letra C. Apenas 1 e 3 são corretas. Muito obrigada!